Ok. Nós, como já foi dito, estamos iniciando esse mês de outubro falando sobre as crianças. Nós estamos alegres por podermos ter esse desafio e podermos fazê-lo para a glória do Senhor. É muito importante nós olharmos e vermos cada rostinho de cada criança feliz por poder estar junto, né, naquele momento, né? E a gente vê, quando está lá no culto, as crianças olhando assim com aquela carinha como quem diz, e nós, quando é que vai ter culto? E a Alexandra está aí, já preparando-se, né? Esse mês é o mês mais bonito, né? O pastor faz aniversário também, e a gente fica feliz. Eu estava torcendo muito para que fosse no mês de outubro, todo mundo, não, vai ser setembro. Tchau, setembro, chegou outubro, e aí nós estamos nessa campanha importantíssima. Eu até já desafiei nossa irmã por causa dos nomes, aquela faixazinha, irmã, manda ver aí, para que nós coloquemos e comecemos a nos debruçar sobre cada criança, né? Nós podemos começar a pensar em cada criança, né? Como ela falou, a Camila, a irmã, a Laurinha, podemos pensar no Natan. Aí tem os mais pequeninos, né? O Benjamin, que é o caçulinha agora, né? E tem depois... Não. Quem é o caçulinha? É o Guilherme, o caçulinha. É o Guilherme, olha, gente, já estou fazendo uma confusão. Tá bom isso aí, né? Então, o Guilherme, a Luda está dizendo assim, o meu é menor, né? Então, tem o Guilherme, tem o Benjamin, tem o Natan, não é assim? Então, há um espaço muito grande entre o Natan e Benjamin. Mas, deixa vir os próximos, né? Os próximos que vão chegar por aí, né? Começando com a Sarinha. Mas Deus vai estar providenciando que haja discernimento nos pais. Isso é importante. Hoje eu queria tocar um pouco nesse assunto, né? Se você quiser abrir a sua Bíblia, em Efésios, capítulo 6, nós vamos ler somente 4 versículos, mas a importância da família para esse desafio, como a irmã falou, e como já estamos aí trabalhando para que haja uma visão clara da nossa responsabilidade, como o versículo que a irmã citou, né? Uma geração contando a próxima geração. E como é que eu conto essa história? Se eu não tiver história para contar, não é verdade? Se eu não tiver história para contar, vou contar que história, né? E tem muita gente que não conta a história porque não tem história para contar. Então é importante saber qual é a história que você vai contar para os seus filhos. Qual é a história que você vai contar para os seus netos, né? Agora temos a vovó ali chegando, vai iniciar o seu trabalho, né? É muito importante isso, né? Não podemos rir dela, não, porque o nosso irmão Eduardo, junto com a sua esposa, também são vovôs de uma menina que eu vou te contar. Ela é incendiada para a glória do Senhor, né? É muito bom, né? E ela é novinha também. Então, nós temos, assim, essa grande alegria de ver as crianças. E assim, o que essas crianças vão ter de nós? Alguém dizia, algum tempo atrás, que as crianças são bombardeadas na escola, na televisão, em vários lugares, com mensagens que não são as melhores. E os pais, com medo da pandemia e com medo de muita coisa, não levaram as crianças na escola, no culto, né? Muito bem, se resguardaram, mas as crianças vão continuar recebendo a mensagem da internet, da escola, com ideologias, etc. e tal, e não tem o trabalho feito em casa. Ou seja, a igreja, eles não podem, mas não fazem em casa. Então, eu quero desafiar você, pai e mãe, a pensar que história você vai contar para o seu filho, né? O seu culto em casa é seu, ninguém tem que se meter nessa questão, tá? Pastor não se mete, ninguém se mete naquilo que você faz em sua casa, porque é privacidade. Eu posso orientar, eu posso exortar, eu posso desafiar, eu posso fazer algumas coisas, mas não posso interferir dentro do seu lar. Dentro do seu lar é você quem é responsável, né? Então, o que você está fazendo com essas questões tão importantes, que são o seu filho, a sua filha, o seu neto? O que ele está vendo? Quais são os programas que ele assiste? Né? Recebi um vídeo muito edificante sobre a Mônica, né?
não sei se alguém recebeu esse vídeo, em que ela tirava a toalha e o que ela tinha embaixo era um pênis, a Mônica, né? Então, esses vídeos que as crianças ficam vendo, né? Então, olha, velho, o pai tem que ficar, a mãe tem que ficar esperto para ver que tipo de vídeo o filho está vendo. Alguns pais e avós aí estão até ficando com o cabelo em pé, com menos cabelo do que o pastor, só de ouvir o que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é nada comparado com aquilo que é levado através da mídia e através daquilo que é o projeto mundial de destruição das famílias, né? Nós não estamos falando de isso aí é um mistério, não, é uma coisa aberta, todo mundo sabe disso, né? Há um complô, há um compromisso mundial de destruição dos valores das famílias. Nós, cristãos, que somos chamados de conservadores, nós somos taxados como os que estão impedindo o progresso. Nós estamos atrasando as pessoas, nós somos culpados de estarmos tão atrasados nessa liberdade, nessa facilidade de viver a vida que eles dizem que é uma vida boa. Não sei para quem, mas eles dizem que é uma vida boa. Então, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Paulo aos Efésios, e você vai encontrar aí no capítulo 6 alguns versículos que são importantes para a nossa meditação. Efésios meia dúzia. Ok, todo mundo já achou? São pouquinhos versículos que simplesmente estão tratando. Eu estou tentando enxergar aqui como é que estão. Está aparecendo aqui uma imagem esquisita para mim. Deixa eu ver se eu consigo trabalhar aqui essa imagem. Ok, agora já melhorou. Diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ok, somente até aqui. Temos aqui somente 4 versículos, filhos e pais. E nós precisamos de entender os desafios que a igreja recebe. A igreja recebe desafios através da palavra de Deus e o pastor, ele passa esses desafios. Mas em sua casa, no seu lar, entre 4 paredes, entre o fechar a porta e todo mundo dentro, a responsabilidade é sua. Eu não tenho como intervir, não tenho como opinar dentro da sua casa. Tem muito pastor dando pitada sobre como você deve fazer, como não deve fazer, o que deve fazer, o que não deve fazer. Só que isso aí, se conselho resolver esse problema, nós teríamos um montão de conselheiros, mas conselho não resolve o problema. Porque é a atitude que faz com que esses conselhos se tornem realidade. Conselho só se dá como foi endereçada uma carta a Beethoven, um rapaz de 15 anos perguntando: senhor Beethoven, como é que eu faço para fazer uma grande ópera? E Beethoven respondeu: que idade tem você? E ele disse: tenho 15 anos. E ele respondeu: você é muito novo. E ele manda uma carta e diz assim: mas o senhor tinha 9 anos quando compôs a primeira sinfonia. E ele respondeu: mas eu não pedi conselho para ninguém. Quem quer fazer, faz, não fica pedindo conselho. Tem muita gente aí dando conselho. Só que é uma coisa interessante, aconselham os outros, mas não praticam. Né? É aquela médica que você vai lá e ela diz um montão de coisas de conselho para a vida, para a saúde, para não sei quanto. Aí você encontra com a médica na rua com o cigarro na boca. Mas você falou, uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu faço, e você tem que fazer o que você quiser. Então, é muito importante, irmãos, ter cuidado com aquilo que se ouve, sobre os conselhos que se dão, sobre aquilo que você deve fazer. Nós temos que olhar a Bíblia. A Bíblia não dá conselhos, dá orientações. Ela não está dando sugestões, ela está dando verdades. Verdades que você, praticando, tem as consequências. Você semeia e você colhe. Por isso é que eu falo, tenha muito cuidado com os conselhos que lhe dão a respeito do que você deve fazer com aquilo que é seu.
porque muitas das vezes esses conselhos não são a palavra de Deus, refletem simplesmente o pensamento e a sabedoria humana. E aqui nós temos o texto do apóstolo Paulo, como os irmãos sabem, a carta do apóstolo Paulo é uma carta que é escrita para uma igreja, e é escrita de onde? De um lugar chamado prisão. Né? A prisão, né? É o perigo, né, das pessoas não entenderem. O Paulo está escrevendo uma carta para famílias, para a igreja, e está escrevendo de dentro de um lugar chamado prisão. E é importante nós termos essa noção. Paulo dando orientação. Esta carta do capítulo 6 fala sobre a armadura do cristão. Mas nós vamos nos ater aqui sobre esta questão dos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais, pois isso é justo. É justo. Estas são palavras do apóstolo Paulo em relação aos filhos para com seus pais. E começa com a questão da obediência. Como é que um filho vai obedecer aos pais? Qual é o princípio para que um filho obedeça aos pais? Então nós temos que começar a ler de trás para frente, ou seja, temos que pegar os versículos 4 para entendermos os versículos 1. Por quê? Porque os pais é que têm que educar os filhos para que os filhos possam entender a obediência aos seus pais. Se nós não entendermos que o princípio é que gere o que é secundário, nós vamos colocar a carroça à frente dos bois. Esse é o perigo. O que você tem que fazer? Aí vem os conselheiros, você tem que fazer isto, fazer aquilo, e não sei quanto. Só que o que a palavra de Deus diz sobre a sua atitude? Né? Como? E este texto aqui fala claramente dos filhos obedecendo aos pais, mas como é que os pais devem tratar quem? Os seus filhos. Porque é assim, primeiro vêm os pais para depois vir os filhos. Mas nem sempre na Escritura aparece essa ordem cronológica. Mas é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, que os pais têm que ter um entendimento, porque os pais já foram filhos e agora são pais. E se nós chegarmos no versículo 4, diz claramente que os pais, né, o que eles devem fazer? Pais, ele fala plural, pais, está incluindo o pai, está incluindo a mãe, né? Os pais são especificados como sendo fontes da autoridade doméstica. Olha lá. Quem é a autoridade doméstica dentro da sua casa? Não é o pastor. Dentro de sua casa, você é a autoridade. Agora temos aí o avô. O avô é a autoridade junto da sua netinha, dentro do seu netinho, né? Tivemos aí a irmã Cida, que durante anos, né, irmã Cida, durante anos foi os pais, desculpa o termo, né, os pais, né, avós pais, de duas pessoas. Então, elas tiveram que passar para essas duas crianças princípios. Não era o pastor que estava lá educando. Isso é extremamente importante. O pastor pode passar estas dicas, e isso é importante para os irmãos. Mas aquilo que você faz em sua casa é que vai trazer os frutos, né? Como nós ouvimos a história, né? Quantas histórias a minha irmã já contou, né? Sobre essas idas e vindas dos netos, né? Como ela tratou, como é que teve que resolver. Nós vemos essa experiência. Então, ela tem uma experiência, ela tem história para contar. Ela, o seu marido, ela tem história para contar sobre como criou seus filhos e seus netos. Olha que coisa linda. Então, nós vemos, e ela pode dizer, olha, em minha casa eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. O pastor também pode dizer, em minha casa eu fiz isso e aquilo. Mas quem tem que aplicar na casa é as pessoas, porque cada um tem o seu problema, não é verdade? Cada um tem as suas circunstâncias e não cabe uma forma para casa deste, para casa daquele, porque cada casa tem a sua própria constituição. Então, aqui os pais, como eu disse, incluindo as mães, eles são propensos a uma coisa muito simples. Às vezes as pessoas não entendem isso. É a raiva, a cólera. Tem pessoas que dizem, não, mas pai e mãe não tem raiva, não tem cólera. Ó, cuidado, quando alguém afirma isso, está dando uma de santinha e tampando o sol com a peneira. Todos nós somos formados da mesma semente. Né? Todos nós está dentro de nós essa raiva, essa explosão, esse motivo para agredir, às vezes verbalmente ou fisicamente alguém. Somos propensos, não estou dizendo que todo mundo faz isso. Somos propensos a isso. Por isso ele diz pais, incluindo mães,
os pais são propensos a essa cola em relação aos filhos, e as mães também têm isso, né? Tem muita gente que diz, amor de mãe, como é que pode uma mãe ter jogado o filho no lixo? Cuidado com esse julgamento. Ninguém está na pele daquela mãe para ter essa atitude. Nós temos que olhar e verificar. O que nós somos é responsabilidade nossa. O que o outro é e faz é responsabilidade do outro. Então, quando eu saio da minha responsabilidade e me coloco na responsabilidade do outro, tentando entender a atitude do outro, eu vou investigar e ver o que aconteceu. Aquela mãe estava doente, aquela mãe estava com raiva, aquela mãe estava com ódio, ela estava com um trauma pós-parto, ela estava com depressão, ela estava o quê? De que forma é que ela estava para que aquilo acontecesse? Né? Como a violência, né? A violência verbal até a violência física. Então, os pais têm que ter esse cuidado, essa sensibilidade, né? Como o homem tem mais força física, ele é propenso a aquela explosão, aquela bater, não sei quanto. Eu já fiz isso, errei muito. nessa área, errei feio. Eu achei que tinha que ser tradicional, como meu pai foi comigo, então eu dei uns cascudos bons. Isso resolveu? Não, claro que não, porque a Bíblia diz o que para mim? Pais, não provoqueis. Para educar os filhos, tem que educar os filhos no temor do Senhor. Como, às vezes, nós confundimos as coisas, né? Por exemplo, as mães, elas são, assim, mais propensas a ter que lidar com os filhos de uma outra forma, né? Elas repetem. Não faz isso, faz aquilo. Aí cansa, aí dá aquela explosão. Ninguém me ouve, ninguém me obedece, não sei quanto. Eu estou aqui, estou me descabelando, estou me matando. Aquela história toda que a gente já sabe o que é uma mãe. O pai não, o pai chega, aquela explosão, pá, desce. Então, pais, mães, cuidado com o excesso. Pai, mãe, avó, cuidado com o excesso. Tanto o excesso negativo quanto o excesso positivo. Tem dois excessos que a gente tem que evitar, né? Aquela avô e avó que permite que o netinho faça tudo. Tudo é bonitinho. Não, tem que ter regra. Ou então aquele pai e aquela mãe que não permite o filho fazer nada. Nada pode. Né? Não pode, não. E aquilo vai estrangulando. E a pessoa, em vez de ser uma criança, uma pessoa sadia, ela é uma pessoa frustrada. Tanto ouvir não é que o não seja negativo, o não é positivo, só que o excesso de não, sem explicação e sem entendimento, gera uma pessoa frustrada, porque a pessoa não sabe o que está fazendo para receber um não. Não pode fazer isso, por que não? Por que não? Por quê? Porque eu mandei, pronto, acabou. E aí, resolveu nada, né? A cabeça da criança não entende isso, né? E nós erramos feio. Porque, em primeiro lugar, porque nós não entendemos a Escritura. Né? A gente estuda, mas não entende, porque na hora da prática fica longe a Escritura. Né? Por isso é que diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Então, aqui os pais, pai e mãe, esta é a orientação da Bíblia que o pastor está dando hoje. Não provoqueis os vossos filhos, não irritar, não humilhar, não fazer desaprovação irracional, com intemperança, como eu já fiz, intemperança completa. Ridículo, mas é verdade. É verdade, porque, ou seja, a questão do entendimento da palavra tem que refriar, mas quando a gente não estuda, não esmiuça, não se alimenta, agora sim, agora eu tenho capacidade, eu estudei, não sei quanto, mas no princípio, misericórdia. Né? Ou seja, há que ter uma capacidade de entender que aquilo que nós fazemos pode fazer a criança desanimar, pode fazer a criança parar com o fluir da sua vida.
Tem muita criança hoje com 80 anos, 60 anos, que ainda continua aquela criança morrendo de medo, porque ela se escravizou com aquilo que viveu quando era uma criança, e hoje ela ainda reclama da mãe. Porque minha mãe, sua mãe já morreu faz anos, você já é avó, mas a minha mãe... Eu vi uma pessoa com 70 anos falar sobre a mãe, a dizer o que a mãe fez e o que impediu ela de ser aquilo que ela gostaria de ser. Então, é muito importante nós pais, nós mães, ficarmos atentos a toda essa questão do que é a provocação, o irritar, e entender a palavra na disciplina. O que é disciplina? Muitas vezes se liga a disciplina a castigo físico. Eu também liguei durante muito tempo disciplina a castigo físico. E também foi um erro meu. Durante anos e anos eu tinha essa visão, porque eu fui criado num sistema assim, e dentro desse sistema eu achei que era o melhor. E corretamente eu executei a disciplina, vara nele. Mas a questão está, a sabedoria tem que vir antes da execução da disciplina. E o que é sabedoria? É a capacidade de você analisar o problema e você entender o problema para que dentro daquele problema você haja, mesmo que tenha que dar uma varada, você saiba dar aquela varada. Por que está dando? E o que está custando, tanto para si quanto para a pessoa? Mas eu não tinha essa noção, não sabia, não fazia a menor ideia do que era isso. Então, eu apliquei de forma não sábia. A educação como castigo, de uma forma não sábia. Eu precisava ter sabedoria de fazer isso, conforme o que é necessário. É aquilo que é necessário, não aquilo que eu acho, que eu determino, mas aquilo que é necessário. E, por vezes, é nem executar nada. Por isso é que a sabedoria tem que vir antes. E os pais, nós temos que ter essa capacidade, pais e avós, essa capacidade de olhar e ver o quanto nós erramos. Para quê? Para que não venhamos a repetir, vez por vez, o mesmo erro e depois dizer assim, quem é que não erra? Não, isso aí é verdade. Todos nós podemos errar, mas fugir desse erro, né? Essa correção, né? Com disciplina, na correção. Precisamos entender também essa questão aí muito importante que o apóstolo está falando aí. Pais não irritem os seus filhos, antes criem segundo a instrução, disciplina, e o conselho do Senhor fala precisamente dessa questão da correção da disciplina num treinamento. É preciso treinar essas crianças. Então, nós vamos ver essas crianças indo para a igreja, né? Elas vão no culto, né? Não sei se vocês se lembram disso, mas no meu tempo a gente sentava ao lado dos pais, né? E aquele beliscão santo, né? A criança ficava requieta e o pai ia lá com o dedinho e dava um beliscão. Mãe, aquele beliscão santo, fica quieto. Então, esse beliscão santo era a ferramenta utilizada naquela época. Aí as pessoas dizem assim, mas agora a gente tem que trazer disciplina. Não, hoje nós temos outro recurso. Assim como os cultos online era impensável de nós termos, não é verdade? Para mim era impensável, né? Eu até dizia para o irmão Diogo, vamos deixar isso para mais tarde. Transmitir o culto online, não, vamos deixar para mais tarde. Porque para mim era algo que não era pensável no sentido prático da questão. Eu pensava que isso era para mais tarde. Aí veio o Senhor Jesus e disse assim, vamos lá, apressa aí. Aí mandou o irmão Eduardo para ajudar o Diogo, para que os dois fizessem uma boa transmissão e tivéssemos hoje essa qualidade de transmissão dos cultos, né, no domingo, por exemplo. E temos EBD, temos várias classes de EBD, temos os cultos como este, o domingo à noite sendo transmitido, e as reuniões de oração. Ou seja, assim como nós evoluímos nessa questão
de flexibilizar, nós temos também que ter essa flexibilidade na questão do ensino, desse treinamento, porque não é só questão de beliscar e ficar quieto e não sei o que, tem que aprender essas questões, é a questão de nós usarmos as técnicas e os materiais que temos em mãos para trazer para a criança aquilo que ela precisa. Muito mais importante que aquilo que eu acho, que eu penso, mas o que a criança precisa? O que as nossas crianças estão precisando hoje, pais, avós? O que elas têm e estão clamando? Às vezes nós queremos dar aquilo que nós nunca tivemos, né? Aí o pai dá tudo que o filho quer porque ele nunca teve, então vai dar para o filho. Mas é isso que o filho está querendo? A igreja também tem que ter essa sensibilidade. O que as crianças precisam? Né? Então, volta aqui para sua casa. Então, essa forma de criar as crianças em disciplina, em correção, é no Senhor. Ou seja, em tudo que o Senhor está provando. O que o Senhor aprova? E aí, é a nossa responsabilidade fazer aquilo que nós devemos fazer, que é a leitura e a oração, buscar sabedoria, buscar a orientação do Espírito Santo, né? Então, o pai, ele tem que entender isso, o pai não irritar, não provocar, antes crie segundo a instrução e o conselho do Senhor, ou seja, traz disciplina, traz orientação, traz entendimento, traz tudo aquilo que a criança precisa e liga sempre isso com o Senhor faria isso? Isso que é importante, né? Porque é do Senhor, não é a minha... Né? É o conselho do Senhor, instrução e conselho do Senhor. A disciplina, a instrução, é do Senhor. Como é que o Senhor faz? A gente tem que pensar, como é que o Senhor age conosco? Vocês ouviram, né? Esse cachorro fica assim, de vez em quando ele quer participar do culto. Então, é importante nós entendermos essa interação, os pais não provocando os filhos à ira, né? Ah, mas então quer dizer que eu não vou dizer não, quer dizer que eu não posso... Não, não está dizendo nada disso, está dizendo que tem que ter sabedoria. Mas tudo ligado com o Senhor. A última parte do versículo diz o quê? Do Senhor. Criai-os na disciplina da admoestação, criai-os na disciplina, no temor, como é que diz a outra parte, diz, a instrução e o conselho do Senhor. O Senhor é que tem que ser o centro, não as minhas irritações, os meus momentos, os meus desvaneios, as minhas irritabilidades, ou o que eu acho, o que eu penso. Não, aquilo que tem que ser trabalhado, que é do Senhor. Se não é do Senhor, não serve. Né? Às vezes temos que demorar um pouco num versículo só para esmiuçar e tirar o suco, né? É como a cana, né? Você coloca a cana, passa uma vez, volta a passar, aí depois torce a cana, volta a passar, tem que dar o suco todo. Você não desiste até que o suco todo saia. O que isso quer dizer? Que nós, pais, avós, temos uma responsabilidade extremamente grande. Não é só nessa questão da pandemia, é na questão da volta aos cultos. O que você vai fazer? Você vai levar o seu filho, você vai levar o seu neto, você vai providenciar para que haja esse desenvolvimento, porque hoje, mais do que nunca, nós estamos sendo bombardeados. Como eu disse, tem esse negócio do TikTok, você já reparou o TikTok? Você tem coisa legal de hinos, coisa bonita, mas tem coisa baixaria, a gente fica assustado, irmão. A gente vê, essas crianças estão sendo bombardeadas com isso. As nossas crianças, adolescentes, jovens, estão sendo bombardeados com coisas que eles não têm a capacidade que nós temos hoje de filtrar e dizer se presta e se não presta. Então, eles estão sendo, desculpem o termo, domesticados. Eles estão sendo amaciados, tornando-se pessoas dóceis para o mal, para receber o mal com naturalidade. Ou seja, a mente e o coração deles está sendo trabalhada de uma forma que eles vão aceitar qualquer coisa. Não é? Eu vi uma criancinha com uma frase no peito dizendo... como é que é? Eu não sou machista,
Uma criança de 2, 3, 4 anos, junto com o movimento feminista, dizendo eu não sou machista porque eu quero tratar todo mundo igual, ou seja, uma coisa assim. Você é completamente fora. A criança não tem noção nem do que é aquilo. O que está faltando nos homens é masculinidade, hombridade. E o que está faltando nas mulheres é feminilidade. Não precisamos dessas distorções. Mas esse mundão está fazendo isso. E as crianças, elas são precisamente... Você acha que eles fazem isso para idoso? Sejam sinceros. Você vê um TikTok para idoso com essas frases, com esses dizeres, né? Nada. Você não vê o TikTok fazendo lá a Mônica com o pênis para idoso. Vai fazer para quê? Para criança, porque é onde eles têm o grande investimento, porque eles sabem que a criança não tem discernimento de nada. Elas estão ali recebendo, é um disco que pode gravar tudo. E, infelizmente, está sendo gravado aquilo que não era, ou melhor, não deveria ser bom ser gravado, né? Então, é importante nós, como pais, pararmos para pensar sobre esta questão daqui dos filhos, né? É importante nós olharmos a criança, né? Tem crianças que são mais delicadas, tem crianças que são mais extrovertidas, né? São crianças que têm formas de ser, formas de estar. Então, é preciso ter cuidado para não provocar essa criança. Porque é uma orientação que o apóstolo Paulo deu que eu não entendia. Sinceramente, não entendia. Mas que fala muito ao meu coração. Porque a gente acha que entende a Escritura e... não, agora sei. Não, tem coisas que não se entendem facilmente. Como não provocar os seus filhos à ira? Se você tiver o Senhor como aquele que dá a orientação, aquele que dá o discernimento, aquele que dá a forma de você disciplinar, aquele que dá a forma de você instruir, aquele que dá a forma de você poder educá-lo. Mas eu não pensava assim. Na hora era eu que eu pensava, que eu achava, não estava nem aí. A gente precisa disso. A gente precisa trabalhar a Escritura, para que a Escritura seja mais importante do que aquilo que eu fui ensinado, que eu achei, que eu não sei quanto. Porque senão, nós não vamos amar os nossos filhos, nós não vamos educá-los da forma que eles precisam ser amados. Hoje eu falo aqui abertamente para os irmãos, hoje tem uma visão de disciplina na igreja completamente diferente do tempo passado. Porque eu vi tanta coisa errada que eu disse, não podemos repetir isso. Nós temos que tratar as pessoas até a última instância, nós temos que tratar com amor, com carinho, né? Eu tinha conversado alguns dias atrás com a irmã Cida sobre o Caio. Eu consegui conversar com o irmão dele, o Tainã, nós trocamos algumas ideias, porque o Caio está num nível, assim, desceu muito baixo, está comendo com, desculpem o termo, comendo com os porcos, né? Não vamos falar aqui os termos, porque senão alguém pode ficar ofendido, mas ele está fazendo isso. Mas não é por isso que eu vou deixar de o amar, ou de o procurar, ou de insistir com ele e procurar outras formas da gente chegar até ele, porque ensinar a criança, trabalhar a criança, não é só quando ela é criança, é na continuidade. Porque a disciplina fica fácil, a gente chega lá e diz assim, joga fora. E aí, o que resolveu? Foi para a rua. É isso que Jesus faz conosco. Jesus trata sim os nossos erros, os nossos fracassos, a nossa estupidez. Ele faz isso conosco? Não. Então nós temos que olhar e ver e entender aqui que tudo que nós fazemos tem que ser no Senhor ou do Senhor. E como eu dizia para os irmãos, eu mudei a questão e a minha visão sobre a disciplina na igreja, eu mudei a minha visão sobre a educação dos filhos, mas foi à custa de erros passados meus e de erros passados de outros, coisas que nós fizemos de erradas, mas a gente tem que chegar a um ponto e dizer, chega, basta, vamos ter que acertar, vamos ter que fazer uma coisa certa, vamos ter que abraçar, beijar, vamos ter que estar junto. E por isso, pai e mãe, antes que vocês venham a chegar à idade de 50 anos, como pastor, e dizer assim, eu aprendi, aprenda agora. Coloque em prática agora.
né? Pega a Bíblia, leia esse versículo, vá esmiuçando esse versículo aí, para você poder tirar o caldo, o suco, aquilo que vai alimentar a sua fé, para ajudar o seu filho, a sua filha, os seus netos a crescerem para a glória do Senhor, né? Nós temos que trabalhar isso para que haja, de uma forma geral, crianças que enfrentam esse mundo sem serem domesticadas por esse mundo. Porque os pais estão orientando, os pais estão dizendo o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Os pais estão conversando com as crianças, como diz Deuteronômio, conversa com elas no levantar, no deitar, no andar, no aceitar. Se eu fosse começar a minha história de novo e começasse assim, para criar filhos, com certeza eu hoje faria tudo muito diferente. Tudo muito diferente. Eu jamais iria dar mais importância para o trabalho que para a família. Eu jamais iria dar mais importância para o ministério do que para a família. Eu jamais iria colocar meus filhos em segundo plano. Porque hoje eu olho para trás de quantas vezes eu fui ausente e presente na vida dos outros. Ausente na minha família e presente na vida dos outros. E o que eu ganhei com isso? Pastor, fez a obra, foi importante. Calma. Deus nunca vai deixar ninguém em falta, mas eu deixei. Então, eu tenho que olhar para trás e ver, e aprender com os meus erros. Para quê? Para não cometê-los, né? Como diz a musiquinha. Quero olhar para os meus erros para não mais cometê-los, não é assim? Para que haja um discernimento, para que haja um entendimento, para que nós possamos ter uma liberdade de poder proclamar o evangelho sem estar com medinho, né? Sem ficar assim meio preso, né? Temos que trabalhar muito a nossa confissão, porque é só confessando que nós podemos ser consertados. Se não houver essa confissão, nós vamos continuar escondendo, achando, não vou poder mostrar que eu errei, porque se eu mostrar que eu errei, as pessoas, o que elas vão pensar de mim? Eu não estou nem aí. O que as pessoas vão pensar de mim? Errei feio. Se eu pudesse voltar atrás, eu iria fazer as coisas diferentes, mas eu só aprendi que errei feio porque eu fiz as coisas erradas. Senão, eu estaria fazendo as coisas de forma diferente. Então, devemos cuidar da vida física dos nossos filhos, né? Damos comida boa, né? Ele está bebendo água, está não sei qual, mas precisamos trabalhar também a vida emocional. Precisamos trabalhar essa parte emocional, cuidado com as palavras. As palavras têm um poder enorme, né? Tem gente que trata os filhos com palavras que são facas. E quem nunca falou uma palavra dessas para o filho, para o neto, para quem quer que seja? Nós usamos palavras assim. E quando elas são lançadas, elas não voltam para trás. Elas fazem aquilo. Então temos que trabalhar muito essa questão emocional das crianças. Porque hoje temos aí, como eu disse, pessoas com 80 anos, 60 anos, 70 anos, emocionalmente afetadas. Completamente afetadas por uma infância que elas tiveram de palavras cruéis. Foi dito para elas que elas não prestavam, que elas não tinham valor, que elas vieram só para atrapalhar, que elas não serviam para nada, e elas, entrou aqui, e aqui ficou, e o coração ficou cheio disso, e a vida inteira ela viveu com isso, e está vivendo até hoje. É preciso ter cuidado com as palavras, né? Pais, não erreteis, cuidado com essa questão emocional, né? A palavra que ele está dizendo aqui que nós devemos nutrir, alimentar as crianças com coisas saudáveis. Ser paciente é difícil, tá? É muito difícil, porque a criança, ela fica repetindo as mesmas coisas 500 vezes, né? Por quê? 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 E a gente chega. Treinar a nossa mente, treinar o nosso coração para tratá-los com brandura, tratar as crianças com segurança, dentro dos limites, com amor, com encorajamento,
né? Não somente se preocupar com comida, com a roupa, com o remédio, com o teto, com a educação, mas preocupar-se com esse afeto, com amor, encorajamento, né? Tem crianças que têm medo de ir na rua por causa de pegar o vírus. Ela vai pegar o vírus aonde, né? Aí ficam metendo medo. A criança tem que ser ensinada como viver essa vida. Por isso é que nós terminamos com o versículo 1, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Você vê agora aqui novamente? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor novamente. O versículo 4 e o versículo 1, eles estão juntos. O filho só vai aprender a obedecer aos pais no Senhor. Os pais só vão poder educar os filhos, dar amor para os filhos, trazer as coisas boas para o filho no Senhor. Ou seja, nós dependemos completamente do Senhor. Nós não devemos depender daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, da forma que eu fui criado, mas procurar ver na palavra do Senhor como esse filho deve ser e como esse pai deve criar o filho. Ou seja, que horas são? 21h20 já? Nossa, eu falei muito. Gente, eu pensei que eu tinha falado pouco, mas falei muito. Que é isso? O relógio está certo, irmãos? 21h20? É por isso que já tem o Antônio já está dormindo aí? Está certinho, pastor. Nossa, eu vou ter que parar por aqui, então. Mas como os irmãos podem ver, esse negócio aqui me empolga tanto, porque se trata da nossa realidade. Nós não podemos esconder a nossa realidade. Nós fazemos as coisas, assim, como crente eu não posso dizer que errei, né, porque as pessoas vão pensar de mim. Então, eu sempre criei meus filhos no caminho do Senhor. Claro que criou no caminho do Senhor. Falou errado, disse errado, fez um montão de coisa errada, machucou os filhos, feriu os filhos, fez um montão de coisa errada e não admite nunca. Não tem que admitir sim, porque é a única forma de você se curar e você curar a sua família. Nós precisamos de curar-nos e curar as nossas famílias. E nós precisamos de ajudar os novos, né? Agora está vindo aí a Alexandra, a vovó, mas ela não vai esquecer que a filha dela é que vai ser a mãe da criança, né? Ou seja, é algo assim extraordinário, né? Ela é mãe e a filha dela é mãe. Gente, que coisa fascinante, né? Aquela coisinha que está ali não é da Alexandra, mas veio através da Alexandra. Que coisa doida, né? Assim, aquele que vai se apegar, já está se apegando, aquela coisa. Mas quem tem que educar? Aí fica a avó dando... Não, mas eu acho que tem que ser assim. Não, tem que ser assim. Não, sempre é a mesma história. Vó é vó em Portugal e é vó no Brasil. Não tem jeito, não. Um dia a minha avó chegou para minha mãe, meu pai tinha me dado uma palmada, meu pai só me batia uma vez, era assim, era dito e feito, a palmada dele era suficiente para jogar-me no chão, então, era eficaz. Ele me deu uma palmada, arrebentou o sangue no nariz, arrebentou o sangue nos lábios, arrebentou o sangue, eu estava lá assim, a minha mãe com uma bacia por baixo, para eu deixar cair o sangue, a cena é cômica agora, a minha avó chega e disse, Maria, olha o que o Luiz fez com o Eusébio. E a minha mãe, o coração doendo, chorando por dentro, ela foi muito bem feito, porque ele desobedeceu ao pai e o pai corrigiu. A minha avó foi, pelo caminho que chegou, voltou. Ou seja, a correção, ainda que não seja de acordo com os nossos valores, elas são aplicadas pelos pais. Os pais podem ser até chamados à parte e conversado com eles sobre como deve ser feito ou não do ponto de vista, olha, do meu ponto de vista seria melhor assim, 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 mas a tendência é sempre dar opinião na vida dos outros, né? Nós somos assim, nós somos ensinados a dar opinião na vida dos outros. Ah, se fosse eu, fazia assim. Ah, se fosse eu, fazia assim. Ah, se fosse eu, era assim. Sempre estamos dando opinião na vida dos outros, mas o importante é nós sabermos respeitar essa criação que vai acontecer, essa vida que vai nascer, por exemplo, ou as crianças que vão chegar à igreja. Nós podemos ajudar os pais e vamos dizer para os pais, pai, você vai deixar o seu filho em casa ou você vai levá-lo para a igreja para ser ensinado no caminho do Senhor. Eles não vão para lá e não vai ter palhaço para entreter os filhos, não é assim, irmã Alexandra?
Na igreja não tem palhaço lá no culto infantil para entreter crianças. Lá também não é um depósito de crianças para que os pais assistam o culto. Lá é um lugar onde as crianças são educadas e ensinadas no temor do Senhor. Isso é importante. Chegou há muito tempo que isso acabou. Lá não é mais depósito de criança, não é como se eu guardasse um casaco, né? Onde é que está o lugar onde eu ponho o meu casaco? Não, eu largo ali a minha criança, não. Ali o lugar mais importante é da criança. Nós não estamos preocupados com os pais, nós estamos preocupados com as crianças. Quando a criança é levada para o culto infantil, nossa preocupação é com as crianças. E é por isso que elas são ensinadas no caminho do Senhor. Ela é apresentada o plano da salvação. Elas não vão lá só para fazer um desenhinho e ficar fazendo umas florzinhas. Podem fazer? Podem. Devem fazer esse desenho, devem pintar, mas o valor que nós damos a elas é pela alma que elas têm. Elas têm uma alma que precisa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é por isso que a nossa irmã Alexandra tem investido tanto nessa área, para aprender cada vez mais a investir nas crianças. Meus irmãos, eu pensei que era mais cedo. Já estamos aqui há um tempão falando. Aquilo que eu vou deixar com esses 4 versículos é o seguinte: a criança só pode obedecer aos pais se ela aprender com os pais a ser respeitado no Senhor, a ser amado no Senhor. Se o pai não ensinar a criança no caminho que deve andar, o filho não vai saber como andar. É muito simples. Então, fica ao critério de cada um. Em sua casa, você é o chefe. Você é a chefa. Você é quem manda. Você tem o poder. E por isso, olhe para a Escritura. Medite na Escritura. Precisar de oração, nós estamos aí. Nós estamos juntos. Né, Alexandra? Esta semana teve uma experiência muito legal. Por isso eu conto essa experiência para que você, quando for tocado pelo Espírito Santo, não ficar adiando. Eu estava aqui pensando na Duda e no meu coração disse assim: manda uma mensagem para ela. Eu mandei uma mensagem para a Duda e ela não respondeu. Aí eu quis falar com a Duda e a Duda não pôde atender. Aí depois eu descobri que ela estava fazendo uma consulta. E no meu coração eu tinha o sentimento que ela estava com medo, estava ansiosa, eu via ela assim, numa situação de ansiedade. Irmão, isso aqui é do Espírito Santo, não é meu não, eu não tenho visões, não tenho nada, não tenho revelações, não tenho nada. Isso aqui foi o Espírito Santo que trouxe para mim e me fez fazer isso. E ela depois disse: pastor, eu estava um pouco ansiosa, um pouco, né? E foi numa consulta. Quando Deus colocar algo no seu coração, isso é uma bênção na vida da pessoa. Liga para ela, manda uma mensagem. Não fique pensando assim: o que a pessoa vai pensar de mim? Então, nem aí o que a pessoa vai pensar de mim. Se Deus está me dando esse desejo, essa ansiedade santa de falar com alguém, de orar com alguém, faz isso, né? E a Alexandra também estava junto, né, Alexandra? Eu falando com as duas, né, sem elas estarem conversando ainda sobre o assunto. Porque o Espírito Santo mostra claramente o quanto Deus nos ama. O quanto Deus estava nesse negócio da Duda aí na consulta médica. Era só uma confirmação. Deus não estava dizendo que eu sou bom, que eu sou não sei o que. Não, Deus estava usando o pastor para levar uma mensagem para o coração da Duda. Eu estou contigo. Ou seja, ele usa quem quer. Pode usar você, pode usar quem ele quiser. Nós temos que estar disponíveis para isso. Amém? Não esqueça disso, porque é extremamente importante nós sermos essa família IBC. Nós temos essa visão. Quando você vê um pai com uma criança que não está indo no culto, não critica a atitude dele. Esta é uma orientação importante. Se um pai não está levando um filho num culto, liga para ele, conversa com ele, pergunta se ele precisa de ajuda. Você não sabe o que está acontecendo naquela família. Fica mais fácil a gente, o pai podia mandar a criança para a igreja e não está mandando. Não é assim que funciona. Né? A gente tem que saber o que está acontecendo naquela casa. Às vezes não está sendo fácil o que estão vivendo. Só a irmã Alexandra sabe o que ela está vivendo com essa ansiedade e com essa chegada da filhinha, né? Todo mundo só vê a barriguinha da menina que cresceu, etc. e tal, tudo bonitinho, mas
Pergunta para o Paulo, pergunta para a Alexandra como é que é esses sentimentos, né? A Alexandra foi na cabeleireira, se maquiou toda para vir fazer a apresentação aqui. O que ela não passou, o que ela não está no seu coração. A gente precisa olhar, a irmã Gracinha está aí, e você pode dizer assim, nossa, a irmã Gracinha está ali, pediu para orar pela filha. Você imagina como é que está a cabecinha e o coração dessa mãe? Você imagina como é que está o coração da Cida, mesmo que ela esteja ali tranquila? Eu só estou falando aqueles que eu estou vendo aqui, desculpa, tá, gente? Você imagina como é que está o coração? O irmão Eduardo está ali sorrindo e tal. Mas como é que está a cabecinha dele em relação à netinha, em relação a tanta coisa outra? Né? Ou o Antônio que está ali dando uma cochilada de vez em quando. Você acha que ele também não pensa? Nada. Cochilou sim, não fica dizendo que não cochilou, não. Eu vi, Antônio, eu vi você cochilar. Cochilou sim. Todo mundo é testemunha aqui. Está em a gravação feita, eu vou passar a gravação, o VAR vai... Vamos pedir o VAR. Mas como é que o coraçãozinho dele não está quando você fala, por exemplo, do filho, né? De orar pelo filho, né? Cada um de nós aqui, né? Até a nossa irmã Vera Mello, que está aí sorridente, 50 anos casada, passeou com o maridão e tal. Mas o que não estará no coração dessa irmã? Ou então você que está por aí, o Anderson, a Beatriz, o Afonso, o Diogo, a Cida Santos, o Gabriel, a Gabriela, já sei quem é. A Herodia, a irmã Herodia, né? Você pensa que ela também não sofre? Só porque não tem um filhinho, ou porque não tem alguém para cuidar, você pensa que ela não tem o sofrimento, tem um filhão, né? Tão grande lá. Cadê o filhão? Tá aí? Tá aí? Um beijão para o filhão. Do lado, tá. Um beijão para o filhão aí. O Léo e a Rúbia, gente, olha aí, o Léo e a Rúbia, a Liliane, a Lu, a Lúcia, o Marcelo, como a gente já falou. Temos também a Neiva, a Patrícia Peixoto, né, também, olha aí. O Paulo Eduardo, o Rogério, a Rosa, a Shirley, né, a Vera Dávila já não está aqui, mas já esteve. Então, tivemos também o Rafael já foi embora também. Mas tivemos aí todas essas pessoas. O André conhece o Rafael, olha aí. O Léo e a Rúbia, aparecem aí as duas lindas meninas. Olha lá, Camila e a Laurinha. Que coisa boa, né? Gente, tudo isso que eu estou falando é para dizer o seguinte, nós temos que ter esse equilíbrio no Senhor, tanto para educar os filhos, como para que os filhos nos respeitem. Não podemos esquecer nunca disso. Que Deus abençoe a cada irmão nessa palavra, que Deus te espere por esse mês, né? Nós vamos estar fechando nesse domingo o culto de missões, né? Né, irmã Dias? Preparadinha já, tudo certinho. Domingo aí, fechando missões. Ó, recebemos uma oferta, irmãos, de uma pessoa que não é membro da igreja para missões, tá? Já foi passada essa oferta para a igreja de um casal que não é membro da igreja, mas que já voluntariamente ofertou. Olha que coisa boa, só porque está em contato por esse meio maravilhoso que é o celular, né? A gente conversando, ele já fez uma visita à nossa igreja e disse, eu estou enviando uma oferta para missões através da Igreja Batista Central. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, a irmã Herodia já sabe, pelo menos uma oferta substancial já foi lançada por esse casal, que Deus abençoe esse casal rica e poderosamente. E também, no todo mês, nós vamos seguir até três semanas seguidas com o culto para as crianças, né, falando sobre trabalho com a criança, né. Vamos ter o nosso irmão Eduardo também, e o nosso irmão pastor Jacó, falando sobre criançada aí, né, para o culto desse mês. Que Deus esteja abençoando, irmãos. Vamos terminar aqui com 1h30 do pastor falando quase, né, 1 hora o pastor falando. Gente, que é isso? Fica rindo não, Eduardo? Nossa. Ó, a Patrícia rindo também. Ah, Senhor, vamos orar. Pai, eu te agradeço por esse encontro e te louvo pela alegria de poder estar com os meus irmãos, esse momento tão especial de poder participar, estar junto com esta família que o Senhor tem edificado na rocha que é Cristo Jesus. Te agradecemos porque a tua escritura é bem clara sobre aquilo que nós devemos fazer e ser na caminhada cristã aqui na terra.
Sabemos, ó Deus, que não somos perfeitos, longe de nós, somos imperfeitos, limitados, em que muitas das vezes não fazemos aquilo que acreditamos que é o melhor e acabamos fazendo do jeito que a gente improvisa e até de acordo com os nossos sentimentos, mas nos perdoa, Pai, para acertarmos e fazermos o que é melhor para a Tua glória, porque é no Teu temor, no discernimento do que é a Tua vontade, para que haja, ó Deus, da parte dos nossos filhos depois também um respeito, uma obediência que traga glória ao Teu nome. Eu te agradeço por cada irmão, cada irmã que pôde participar, mas quero colocar diante de Ti esses corações, ó Deus, dentro do Teu altar, esses corações que estão com perguntas, estão com dúvidas, estão com tristeza, estão com necessidades específicas, que a Tua graça seja sobre eles, ó Pai. Melhor que ninguém, o Senhor pode dar o bálsamo do consolo, da cura, da restauração, da libertação, do sustento, do pão nosso de cada dia, que nunca falta na mesa de nenhum deles, ó Pai. Consola e conforta, nós te agradecemos, nós te louvamos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Alexandra, obrigado.